Olá para você que está desperto, olá para você que está despertando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a idolatria, mas é difícil evocar essa palavra sem que ela soe de uma forma religiosa, sem que pareça que eu venha aqui dar um sermão sobre a idolatria. E não é este o meu objetivo. O meu objetivo é trazer uma reflexão, é ampliar a sua compreensão sobre esse assunto. Bom, como eu disse, é difícil, então, mas eu tenho que começar de alguma forma. Então, eu quero dizer o seguinte: a idolatria não é só o que dizem por aí, né? Adoração de imagens. A idolatria é uma coisa muito mais ampla do que isso. A própria palavra, na sua raiz, na etimologia da palavra, que é a associação da palavra grega eidos com a palavra latria. Eidos é a mesma palavra que deu origem à palavra ideia. Então, num entendimento mais profundo dessa palavra idolatria está a noção da adoração, da ideia. O que eu quero dizer com isso? Nós, principalmente depois principalmente do século XIX para cá, século XVIII, século XIX para cá, e com a culminância no século XX, tivemos essa redescoberta do pensamento, do nosso poder de pensar, do uso da mente, enfim, e realmente ressurgiu, ou surgiu com toda a força essa noção de que o mundo das ideias é um mundo a ser adorado. Então, basicamente, é isso que eu quero dizer. A idolatria tem muito mais a ver com a adoração da ideia do que com a adoração da imagem. Porque a imagem, por si só, não significa muita coisa, a não ser que a pessoa realmente confunda a imagem com o ser. A imagem é só uma imagem, enfim. Mas é tão sutil que muitas pessoas criticam a religião católica, por exemplo, por trazer imagens no seu ritual, na sua essência, né, da religião, e as pessoas de outras religiões, e elas não se dão conta do quanto elas adoram seus ídolos, seus músicos, ou as suas próprias ideias mesmo. O que é isso? As suas crenças. Crenças são ideias. A crença não é a verdade. A crença é a substituição da verdade por uma ideia do que se imagina ser. Então jamais ela vai poder ser a verdade. Então nós tivemos aí ao longo do século XVIII para cá essa adoração da crença. A crença é muito mais importante hoje em dia, mesmo que as pessoas não se deem conta disso. A crença é muito mais importante do que a verdade em si. Podemos chamar a verdade de Deus também. Eu não gosto de usar essa palavra por ela estar desgastada e levar a um entendimento diferente. Mas vamos colocar assim: Deus, verdade. Então, a crença é muito mais adorada, né, do que a própria verdade em si. A verdade é o ser. A verdade é a consciência. Não há necessidade de uma substituição, uma ideia sobre a consciência ou sobre o ser. A única maneira de descobrir a verdade, ou descobrir o ser, ou se você preferir ainda, descobrir Deus, se você preferir usar essa palavra, a única forma disso acontecer é vivenciando, experimentando esta realidade, jamais imaginando como ela é, jamais formando uma ideia, uma crença sobre esse assunto. Porque, mais uma vez, né, eu falo da semântica, Deus é a própria vida em si. Então você só pode conhecer a verdade, você só pode conhecer Deus,
você pode conhecer a felicidade, só pode conhecer a paz. Tudo isso, semanticamente, por mais que pareçam ser coisas diferentes, são a mesma coisa. Você só pode conhecer isso dentro de si mesmo, vivenciando. Então, a verdade é a vida, não há erro em dizer isso. A verdade é a consciência, a verdade é a vivência. Não confunda conhecimento, não confunda vivência, não confunda a experiência com teoria. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de se aprofundar nesse conhecimento teórico. Quanto mais livros eu leio, mais consciente eu fico. Não, você só fica consciente vivenciando, vivendo, conhecendo em si mesmo. É disso que eu estou falando. Então, mesmo quando o Buda fala que a luta não é entre o bem e o mal, e sim entre o conhecimento e a ignorância, ele não está falando de acúmulo de conhecimento. Acúmulo de conhecimento é memória. E se você quer conhecer algo, jogue a memória fora. Jogue o acúmulo de conhecimento fora. E então, outro ponto importantíssimo a ressaltar sobre os males da idolatria é que a idolatria, ou seja, a adoração da crença, a adoração da ideia, ela te tira de dentro de ti. Ela lhe tira de dentro de você mesmo. Ela tira o potencial que você tem imenso dentro de você mesmo e coloca em outro ponto, em outro foco. Então, em última análise, idolatrar é colocar o seu foco em algo fora de você mesmo, seja visualmente, seja mentalmente. Também sabemos que existe uma idolatria muito grande hoje em dia nos esportes, na televisão, no cinema. Então a gente coloca essas pessoas que trabalham nesses meios como sendo seres superiores acima de nós mesmos, e não são. Eles só têm visibilidade naquilo que eles fazem por causa da maneira que a nossa sociedade é constituída. Só isso, mas você é tão poderoso, o seu potencial é tão grande quanto o de qualquer um deles, de qualquer uma dessas pessoas. Você é Deus em si mesmo. Porém, eu aconselho sempre muito cuidado com essa palavra. Eu não sei o que você entende com essa palavra, mas eu sei o que eu estou dizendo por esta palavra. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Um grande abraço e até a próxima.